Olá, iniciando mais uma conversa sobre os filmes na programação da nona edição do Olhar de Cinema. A gente está aqui para bater um papo sobre O Canto dos Ossos, longa-metragem que está na mostra Olhares Brasil, filme que chega no Olhar de Cinema já premiado na Mostra Aurora de Tiradentes desse ano. E além dos diretores Jorge Polos e Petro de Bairros, a gente está aqui com uma parte da equipe para conversar sobre o filme. Então, estão aqui com a gente do elenco Lucas Nascimento, Noah Bonoba, Maricota e do elenco acho que é isso, mas também do som Helena Meirelles, assistente de direção e também responsável por parte da produção Bárbara Cabeça e a montadora Isabela Vitório. O filme dialoga, né, traz elementos tanto dos códigos do cinema de gênero, dialogando com horror, dialogando com elementos gráficos do horror, para nos contar uma história de amizade entre vampiras monstras. E para começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês, convidar para o diálogo, assim, já que a gente está em bastante gente, que vários dos materiais oriundos, né, posteriores à exibição do filme em Tiradentes, então entrevistas, críticas, sempre ressaltam uma característica que é muito evidente e sensível mesmo no filme, que é seu aspecto de coletividade e de colaboração artística. Um filme que vocês já contaram, né, sobre alguns aspectos da produção, um filme filmado, realizado entre Ceará e Rio de Janeiro, com uma equipe meio intercambiante, e eu li numa entrevista dos Cinefestivais, Jorge e Petros comentando sobre como, de alguma maneira, o filme é uma certa continuidade de investigações que vocês já vinham fazendo anteriormente no cinema, principalmente com essas dimensões do horror e do fantástico, mas com seus desdobramentos trazidos justamente por essa colaboração criativa de todas as pessoas envolvidas no processo. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como o filme reverbera investigações artísticas de cada uma e um de vocês anteriores, e também como as investigações de vocês são atravessadas pela realização do filme. Não sei quem gostaria de começar comentando. Vou elencar, então, para o Jorge e para o Petros abrirem os trabalhos, né, já que assinam a direção do filme. Então, vamos lá. Acho que o filme começa muito numa vontade de fazer um filme, né? Depois de alguns processos que já estavam rolando numa casa que a gente morava, em Fortaleza. O pessoal tinha acabado de gravar o Tremorier e o Boca de Loba, da Bárbara. Tremor da Helena e da Lívia. E aí a gente estava nessa pilha de começar mais um filme e tal, e a Maricota tinha vontade de filmar em Canindé e propôs isso pra gente. Eu acho que ela pode falar um pouco mais também desse aspecto, assim. E aí, enfim, eu acho que a gente... Acho que nesse ponto de experimentar esses novos encontros e tal, tem muito a ver com as pessoas que a gente ia encontrando e criando coisas juntos, assim, né? Tipo... E aí, sei lá, a Maricota trouxe muito uma coisa da dança, sei lá, uma pesquisa nesse sentido, além do teatro. E aí, enfim, a gente foi encontrando essas outras pessoas, né? A Noah, o Lucas, enfim, cada um trazendo... E a gente tentando dar conta de algum jeito de se abrir e, sei lá, abrir esses caminhos dentro dessa narrativa para essas vontades também, assim, né? De experimentação. Não sei se a Maricota quer falar um pouco sobre esse ímpeto inicial. Sim. Eu acho que o processo do filme começou totalmente aberto, assim, porque a proposta do filme era para ser em outra cidade, no caso. Ia ser em Có, né? Tu lembra disso, meu Jorge? Aí eu falei, pô, vamos gravar lá em Canindé, que, tipo, que não é bem na cidade, na zona urbana, tipo, é na zona rural, no assentamento onde meu pai faz parte. Eu não posso dizer que eu faço parte porque eu não moro lá. Mas a minha infância foi toda nesse lugar.
E para mim era um lugar mágico, assim, que eu sempre, sei lá, tipo, quando eu passei para fazer teatro na UFC, eu sempre imaginava um filme naquele espaço. Tipo, eu acho que o filme também não conseguiu capturar tudo que eu imaginava, porque, enfim, né? Tipo, aconteceu várias coisas ao longo das gravações e eu tinha muito essa vontade de gravar lá, assim. E aí eu dei essa proposta pro Jorge, tipo, Jorge, vamos gravar lá em Canindé e tal. Aí, a partir disso, acho que o filme foi se adensando, foi ganhando corpo. E é para isso, assim, tipo, e desembocou nisso, assim, nessa chuva de pessoas que foram caindo no processo, assim, tipo, a gente deu o primeiro pontapé, aí foi agregando, as pessoas foram chegando. Acho que pô, a priori o filme para mim é isso. Você acha que o Lucas tinha comentado, né, que tinha conhecido uma parte da equipe, do próprio elenco, só lá no Festival de Tiradentes, tem uma outra parte que ainda nem sequer conhece, né? E vendo o filme pronto, assim, já que ele tem essa coisa monstruosa mesmo, no melhor dos sentidos, de uma bricolagem de procedimentos, de processos, de tempo de realização mesmo, né? Pelo que eu entendi, foram uns 2 anos realizando e viajando experimentando mesmo. Como que é a relação de vocês, assim, como que o filme chega a essa forma final, né? E como que vocês se relacionam com esse trabalho de vocês no filme, depois vendo montado, assim, completo, não seria exatamente a palavra, mas finalizado. Bom, para mim foi uma grande surpresa ver o filme no festival. Acho que durante o processo ele já foi mudando muito. Durante as gravações, a gente já tinha muita coisa para gravar, texto já decorado para decorar, mas a gente trazia imagens, ideias, sabe? Ensaiando ali no canto, ensaiando no quarto, vendo outras referências, tentando assistir um pouco o que estava sendo gravado para poder entender para onde é que estava indo o filme, né? Porque eram muitas referências na minha cabeça. Eu tinha uma ideia do que seria o filme, mas não imaginava, na verdade. Acho que foi vendo essas imagens. Eu lembro que foi muito forte quando eu vi as imagens de Canindé. Ali eu entendi mais ou menos o que era o filme, vi que já tinha muita coisa, já tinha sido feita. E foi muito importante para mim ver aquele cenário nesse filme, sabe? Foi um cenário que está muito associado a, sei, uma estética já meio que estabelecida, sabe? Esse ambiente do açude, do sertão, e de repente são essas personagens que são monstros e vampiros, enfim. E isso me encantou muito, de saber que o filme já estava sendo feito, era um processo que já vinha antes, sabe? Colaborativo. Acho que quando o roteiro se estruturou, eu entrei mais nessa fase, esse processo colaborativo continuou. A gente ficou muito tempo dormindo junto, andando pela cidade junto. Isso foi muito importante, esse convívio. Acho que foi fundamental para a construção do filme. E eu não pude ficar vários dias como outros atores, eu tive que voltar para o Rio para dar aula. Isso tornou, enfim, deixou o processo meio entrecortado. E eu sinto que, de alguma maneira, isso apareceu na personagem. Durante as gravações, ele mudou de perfil. Acho que ele ia ser um dos estudantes também. E, de repente, essa personagem foi mudando pela forma como eu estava fazendo, mas também pela própria estrutura de gravação. Eu sabia que ia ser uma coisa meio cingida, assim, personagem que, né, aparece de um jeito e volta de outro no mesmo filme. Mas acho que isso ficou muito forte, assim, porque passou muito tempo. E é isso, muita coisa mudou, assim, deu para ver o que já tinha sido gravado, sabe? Construir outras coisas assim daquilo. Acho que na estrutura eu gravei o passado do personagem depois, né? Tudo que veio antes foi feito depois, então foi interessante isso para construir.
E uma coisa também que foi muito forte para mim foi quando eu vi a performance da Noah no filme, o texto, como aquilo deu um elo, sabe, pro filme. De alguma maneira, eu já sabia que a história ia ser aquela, mas a entrada do texto e da performance, aquilo acho que guiou o filme, sabe? Foi surpreendente para mim. Eu E o acho que tem muito texto a ver com veio esse no momento processo. posterior já. Eu acho que sim, né, gente? Acho que foi bem colaborativo nesse sentido, de uma artista que traz um texto, e, enfim, isso foi muito legal para mim. E isso que você estava falando, né, do personagem cindido, assim, e dessas temporalidades que vão se sobrepondo mesmo, me parece que isso, em alguma medida, tem a ver com as próprias condições de produção do filme, né? Uma vez que é um filme sem financiamento, baixo orçamento, tudo mais. Mas isso, assistindo, foi algo que me levantou bastante curiosidade, assim, do quanto a proposta estética e formal é um efeito dessas condições, ou quanto isso já era a ideia que vocês tinham, que vocês estavam procurando mesmo em termos de um modo de fazer cinema, assim, como que se dá essa relação, né, entre esses bastidores e em termos bem materiais e econômicos mesmo, e o filme enquanto realização criativa e artística, assim? Eu acho que é difícil dizer realmente, sabe? Eu acho que são coisas que caminharam muito juntas mesmo, né? Acho que, de certa forma, a gente fez o filme do jeito que a gente se habituou, de alguma maneira, a fazer em outros filmes, sei lá, esteticamente, talvez. Mas, ao mesmo tempo, foram muitas descobertas, assim, né? Porque a gente também, acho que, propôs coisas que a gente não tinha muito como saber o que ia dar, por exemplo, lá, efeitos, sangue, a personagem da múmia, sabe, aquela maquiagem, tudo aquilo foi uma coisa assim, descoberta mesmo no processo, tentando, experimentando, né? Até, enfim... Mas, enfim, realmente é um filme que tem muitas histórias, assim, né? Nesse sentido, tem muitos... É bem fragmentado e enfim, o que todo mundo já escreveu mesmo, assim, de passando por cidades diferentes, momentos diferentes. E... não sei, eu acho que isso interessava a gente, mas ao mesmo tempo foi uma condição também da produção, né? Então, só que é isso, a gente poderia também ter, de certa forma, sei lá, se colocado um pé atrás também, tipo, feito uma coisa talvez que não tivesse esse alcance todo, né? Então foi caminhando meio junto, assim, foi, tipo, a gente queria chamar mais gente, a gente queria agregar mais coisas, tentar mais coisas, achava que as coisas se comunicavam, as pessoas, sabe, tipo, a o contexto dela, se comunicava com o que já tinha sido gravado, e as coisas foram andando meio nesse caminho, né? Eu acho que tem uma estrutura muito de bote no seu. Assim, tipo, quem chega vai agregando mesmo, como a Maricota falou, né? E de tanto, assim, eu, desde o momento que eu entrei, assim, de me sentir muito à vontade, assim, para interferir no que já tinha. Eu entrei depois de 2 anos, né, de processo já. Então, assim, uma abertura que realmente existiu para interferências e para colaborações, assim, um processo que vai se construindo ao longo do percurso mesmo, né? Até o processo de montagem também, que teve toda uma liberdade, né? Eu acho que a Isa pode falar também melhor sobre isso, de entender a montagem como processo de criação, né? Assim mesmo, de referência, de liberdade, de poder intervir nas construções anteriores, e uma visão não linear também de processo, né? Assim, de não entender que o processo
deve ser fiel ao que já se passou, mas mesmo essa interferência, essa construção que vai sendo tecida a partir da entrada de cada pessoa nova no processo. Assim. E isso é o que eu acho mais foda, de ter essa abertura mesmo e de ter essa possibilidade de você colocar o seu, né? Assim, porque cada artista que entra no processo tem uma história, tem uma subjetividade, tem uma construção, e por isso que o filme tem essa mistura de tantas, eu acho, de tantas subjetividades mesmo, porque no processo isso se deu, né? Às vezes a gente quer construir um filme muito, né, revolucionário, mas a gente sabe que dentro do processo essas violências acabam sendo reproduzidas, né? E aí a gente vê também as contradições e hipocrisias de cada realizador e realizadora, né? Mas nesse processo eu me sinto muito, assim, à vontade de dizer que tanto nos bastidores já existia essa vontade, assim, né, de fazer, de investigar outros modos de produção nesse cinema, assim, que me interessa muito. Eu acho que, pelo menos para mim, assim, foi um processo muito importante para minha vida como ator, assim, porque eu nunca havia feito um filme com roteiro, assim, tão com falas. Eu acho que o Jorge até também já falou isso uma vez para mim, que foi o primeiro filme que ele fez com um texto. Então foi uma descoberta de todo mundo, assim. E eu acho que o tempo de filmagem ter sido fragmentado, não sei se para os outros atores e atrizes que estão aí podem falar sobre isso, mas foi uma liberdade muito grande para criar, assim. O Jorge e o Petro chegavam com o roteiro e aparentemente tinha a forma que a gente falava, assim, sabe? Tipo, a preocupação era tão grande até com isso, com o jeito que a gente fala, com o meu jeito de falar. Aí isso fazia com que que na hora de falar o texto eu tivesse segurança, entendeu? Tipo, de falar ou até de modificar. Então, e esse lance de ter sido fragmentado é tipo, tão real para mim que, sei lá, quando eu fui para o Rio, eu fui de ônibus. E o personagem foi de ônibus também. Tipo, passou 2 dias de ônibus para chegar no Rio. Então, tipo, eu acho que essa possibilidade de ter gravado dessa forma e a realidade fez com que o filme fosse tão bom de ser gravado, assim, tipo, tão que o processo não fosse cansado e chato, assim. Entendi. Acho que foi muito prazeroso para mim, assim. Eu acho que o filme dá a ver essa porosidade, assim mesmo, né? Todo esse processo que é coletivo e é individual também, em suas medidas. E eu também estava curiosa para saber um pouco do processo de montagem, que uma vez que as filmagens foram fragmentadas, vocês foram montando, o Lucas comentou até, né, que assistiu algumas imagens ao longo do processo, e assistiu no bruto, ou vocês foram montando, como que chega a montagem final, assim, né, e chega no momento de chega, já filmamos o que queríamos filmar, agora é amarrar e costurar tudo isso. Se a Isabela quiser contar um pouco. Eu posso falar um pouco, mas acho que os meninos Petros e Jorge também têm muito a dizer, porque eu cheguei, eles já estavam num processo de montar o filme há muito tempo. Tipo, quando eu entrei, a gente morava juntos, nessa mesma casa de quando o filme nasceu, e aí eles estavam no processo de montar esse filme, de montar, e aí a gente falava, gente, mostra o filme, eles nunca mostravam. Aí um dia eu falei, gente, deixa eu ver o filme, por favor. Aí eles mostraram. Aí eu gostei muito. Eu falei, caralho, achei muito bom. Deixa eu participar de alguma forma com vocês. Quero fazer uma assistência de montagem e tal. Aí os meninos falaram, vambora. Só que, tipo, a gente morava juntos nessa casa e tava muito complexo para ficar os três na ilha de edição, montando, não funcionava. Eu também não sei mexer nos programas, e aí, no fim das contas, a gente decidiu fazer, acho que foi a Bá um dia que falou, gente, vai fazer um... Não lembro como que a Bárbara falou. Pra gente Os fazer... cartões. Isso, os cartões. Decupar as imagens, né?
E aí a gente foi fazendo esses cartões e decupando o filme, cartõezinhos que a gente escrevia, fizemos um grande quadro, aí começamos a fazer uma linha de morte, quem morria, quem morreu primeiro. E aí na minha cabeça tinha uma coisa muito forte da personagem da Maricota e da Nayana atravessarem o filme junto com essa personagem da Noah, e a gente começou a criar esse quebra-cabeça. E aí foi muito foda, porque é isso, eu nunca tinha montado um filme, eu já tinha montado os meus filmes, assim, tanto dentro da ilha de edição com os montadores, mas nunca tinha trabalhado em processo de montagem de outros filmes que não os meus. E foi muito incrível, assim, porque é isso, a gente foi fritando de novo, e aí eu tentando fazer os meninos se lembrarem de como era o filme, eles já eram muito apegados a algumas coisas e a outras muito desapegados. E tinha uma coisa de tu falar, montar o filme já com as imagens finalizadas. Elas não estavam finalizadas, existia um desejo muito grande de filmar mais coisas, que, tipo, acho que impossibilidade e vida precária não deixou acontecer, mas o desejo era filmar mais ainda. Acho que se deixasse, estava filmando até hoje. Não, e tem uma coisa engraçada. Tem uma coisa engraçada. No começo do filme foram as últimas imagens gravadas. É verdade. Tipo assim, a coisa de trazer imagens, tipo, a montagem não conseguia abarcar e o que a gente pode fazer. Aí o Jorge me chamou para gravar o começo do filme como as últimas imagens gravadas. Isso para mim é emblemático, assim. Que é um filme que não tem fim, assim. Essa coisa do texto também, da narração, ter vindo no processo de montagem, a gente entender que talvez tivesse uma voz narrando tudo e depois entender que essa narração não poderia ser explicando o que estava acontecendo, então ela acabou virando pelo menos para mim, assim, eu acho que a narração acabou virando uma outra camada que meio que costura tudo, mas ao mesmo tempo também confunde e, não sei, para mim foi muito massa ter participado do processo de montagem, e eu sinto que é isso, assim, a gente foi revisitando cada coisa do filme, recriando o filme, e aí trazendo as pessoas de volta para o processo, foi muito massa. E aí ver o filme pronto também, circulando em festival, e aí todo mundo junto de novo falando sobre o filme. Em Tiradentes teve uma coisa da galera da equipe se conhecendo, eu achei isso muito engraçado. Tipo, um monte de gente fez fotografia, e enfim, foi massa. Não sei, eu queria falar uma coisa. Mas é porque eu lembrando dessa coisa, porque realmente eu acho que o processo já começa de algum jeito com essa ideia de, não sei, de uma construção coletiva, né? Assim, já pensando na ideia da casa que a gente morava junto, né? De outros filmes. Aí por isso que eu não sei como chamar essa conversa, mas tem a ver com o filme que a Helena fez, que é o Tremoyer, tem a ver com o filme da Bárbara, também, O Boca de Lobo, da gente ter passado um tempo morando junto e trabalhando nesses filmes, várias pessoas da equipe, nesse momento inicial, né? E daí surgiu, acho que no final desse processo, surgiu a ideia de gravar esse filme. E aí eu não sei, queria puxar isso e também, só para falar da montagem também, que essa sinopse, né, que tu deu no começo, Camila, né, da história, eu acho que a gente só foi descobrir mesmo que o filme era realmente sobre isso na montagem, assim. Então, a Isa teve uma participação bem importante nisso, assim, de que a gente tinha essa ideia dessas imagens que aparecem no começo da despedida, né, da personagem da Maricota e da Rosa, só que a gente não pensava aquilo como o começo do filme, né, uma coisa também que surgiu na montagem, assim, essa ideia de dar um norte, assim, pro filme, dentro dessa fragmentação toda, a gente entende que é uma história de despedidas, de reencontro e tal. Eu acho que só para falar uma coisa também, eu sinto ali também muito mais fragmentação, porque
eu tenho consciência de como eu tive muito intensamente em algumas partes do processo, em que esse fazer aos poucos, essa montagem, no ato de fazer, no ato de filmar, estava o tempo inteiro presente, né? Mas teve tantos outros fragmentos que eu não tive, mas que foram pessoas também que eu tenho, na maioria eu tenho proximidade, que eu conheço o trabalho também de outros processos, assim, foi muito incrível mesmo de ver depois a costura toda, assim, foi surpreendente para mim também, né, em produto, assim, porque eu tive em Canindé e em parte em Búzios, né, a parte depois da costura manual, a Isa, a entrada, assim, essa parte eu já não estava tão próxima, né, e é isso, mas também ressaltando muito como, tipo, eu lembro demais desses momentos de quebrar a cabeça no set, né? Quebrar a cabeça, eu ia trazer a Bá também, porque a Bá sempre esteve próximo dessa parte da montagem do roteiro mesmo, de tentar como é que a gente amarra aqui, porque essas amarrações, elas sempre foram um esforço, né, durante todo o processo, assim, não foram cenas soltas, todas também tiveram um esforço de se amarrar, de costurar. É muito incrível, assim, ouvir os relatos de vocês, porque diz muito da impressão que eu senti, pelo menos, como espectadora do filme, assim, né? Antes de ler qualquer coisa sobre ele, antes de ouvir qualquer entrevista e tal. Será que a Bárbara caiu? Não, eu tô aqui. Ah, eu me perdi na tela. Não, eu também queria que você comentasse um pouco, até porque no Olhar de Cinema do ano passado, a gente exibiu, né, Boca de Loba, numa mostra especial em homenagem à Bárbara Hammer, que era pensando justamente aonde a gente encontra não uma atualização, assim, mas um gesto de queerização, de experimentação no cinema brasileiro contemporâneo. E ainda que não exatamente com essa aproximação com o cinema da Barbara Hammer, de alguma maneira me parece que o Canto dos Ossos tem esse gesto de queerização mesmo, assim, né? Dos procedimentos, da narrativa, de tudo. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua participação, até porque daí é engraçado, né? Eu vi nos relatos de que você, por um lado, é a pessoa que parece tentando ordenar, assim, né? E costurar e achando os elos, assim, entre todos esses fragmentos. E assim, eu acho que o processo do filme, ele, enquanto produção, assistente de direção, eu acho que foi muito, muito legal, porque a gente tinha que ser muito criativo o tempo todo, assim, né? Era uma coisa... A gente tinha espaço de criação, a gente precisava ter esse espaço, porque por estar ali sem poder contar com dinheiro, sem poder contar com tempo, que são as duas coisas, assim, né, que um set precisa, a gente resolvia tudo na criatividade mesmo, tipo, porque as dificuldades, elas iam surgindo o tempo todo, né? E eu sinto que o núcleo de Canindé, que foi o primeiro momento e tal, ele fechou quase como um curtinho ali, né? Tipo, ele tinha uma coisa mais certinho, um começo, meio e fim. Então, eu acho que ele também serviu como uma coisa que dava para ficar voltando, para a gente se orientar, porque o resto estava muito aberto, a história podia ir para vários lugares e isso é incrível também. E aí a gente, sei lá, a gente viu curta para poder se contaminar e pensar nas coisas e costurando. E, nossa, é isso, assim, todo mundo teve espaço, eu acho que teve espaço para ser criativo. Isso é muito difícil, né, em sets e tal. E eu acho que nisso você tem liberdade para trazer as suas questões também, né? Eu acho que uma equipe que tem muitos pessoas de perfis muito diferentes, que vieram de lugares muito diferentes. Então, você tendo esse espaço de criação, você consegue
trazer questões suas, assim, né? Então, por isso que eu acho que ele é muito... ele tem essa coisa Frankenstein de diversas camadas, né? E eu acho que é isso, assim, como a Noa falou, bote o seu. E aí a gente tinha espaço, porque é muito... Assim, eu fico apertando nessa tecla porque realmente os meninos estavam sempre muito abertos a gente destruir tudo de um dia para o outro, porque surgiram dificuldades e a gente não pode ficar passando na frente, em cima das pessoas, e das nossas próprias limitações por causa de uma coisa idealizada, sabe? Então a gente estava foi muito aberto, sei lá, é isso, assim, que eu tenho que Muito massa. E eu não estive em todas as partes também, não conheço a equipe inteira. E no fim é muito engraçado assim você participar de um processo que você, tendo a liberdade criativa, você conhece muito, né? Para poder contribuir, para poder ter contribuído, você conhece muito o filme, mas você se surpreende com coisas que você não tinha visto antes, né? Porque que foram surgidas que surgiram em momentos que você não estava, tal. Então é muito divertido, assim, cada corte tinha uma coisa nova, diferente, e aí só depois eu fui entender o filme mesmo. Eu acho que todo mundo, né? Só foi entender o filme quando assistiu, e enfim, é isso. Acho que para finalizar, então, por causa do nosso tempo mesmo, porque a conversa está muito boa, na verdade, né? Vocês falaram muito sobre essa questão da abertura e de uma certa contaminação mesmo, e essa compreensão a respeito do próprio processo e do filme em si, que vai se dando ao longo do tempo. E me parece que esse momento em que o filme vem ao mundo, né, na circulação mesmo, tem a sensação de que ele também tem uma abertura e uma porosidade muito grande para ser permeado e atravessado por questões da atualidade, assim mesmo, e que tanto que eu tenho percebido, né, em várias das críticas, essa leitura por parte da recepção de que o filme é uma alegoria sobre os processos necropolíticos no Brasil e tudo mais. E como eu já assisti ao filme nesse período da pandemia, em que toda essa discussão sobre a morte e quem morre, né, quais corpos estão sendo... a gente pode deixar morrer e quais corpos a gente faz viver, de alguma maneira também contamina o meu olhar, e eu acho que o filme tem a abertura para abarcar essas questões que vão surgindo à medida em que ele se encontra com o mundo mesmo, assim, né? E aí eu só queria... me parece que não era algo que vocês perseguiam, né? Não tinha... queremos falar sobre esse assunto de tal ou qual maneira, mas queria saber como que, nesse sentido, o filme retorna para vocês a partir desse contato e desses outros olhares, e pensando que ele tem justamente essa abertura, assim, né? Eu estava até conversando aqui com o Petros, que teve uma ocasião, mas perto da estreia, eu conversei com a Paula Asner, que também está na equipe do filme, sobre isso, assim, sobre o quanto que para mim foi decisivo poder escolher assim essa morte, sabe, assim, poder escolher como que eu, enquanto travesti, queria ser retratada nessa morte, né? Então teve toda uma conversa assim, né, de que para ela essa questão, essa ligação com a necropolítica, né, o risco de morte já tinha um outro significado, né? Sei lá, também tem uma coisa de época, né, no filme, assim, então imaginar uma travesti na década de 50 que não estava fazendo, né, prostituição, então para ela chegar nesse lugar já tinha tido um outro, né, um outro enfrentamento, assim, com uma... isso, eu e a Paula, assim, sobre o quanto que como é a sua, mas a da personagem, mas de certa maneira é o seu corpo que está ali sendo retratado, né? Então, assim, poder conversar sobre os estereótipos que existem, né? Os estereótipos negativos que existem na história do cinema e de como que essa morte foi retratada ao longo dos tempos, né? E sermos nós mesmas as agentes dessa reparação, né? Então, assim, eu escolhi não morrer com dor, né? Então, assim, a minha personagem morre, na verdade ela não morre, né? Ela transmuta,
Então, a translutação dela é quase um gozo, assim, né? Ela queria muito aquilo. Então, assim, ter essa possibilidade de criar a maneira como a sua personagem vai receber essa transmutação foi muito empoderador. E aí eu acho que é isso. Tem esse debate que realmente existe no filme, de talvez não de forma tão consciente, assim, mas por ter essa abertura no processo, isso foi discutido em vários momentos, né? E eu acho que o cerne de tudo isso é investigar outros modos de feitura de cinema, assim, sabe? Outros modos de produção, porque isso é o ponto de disparo para que todas essas discussões entrem no filme, mesmo que não tão assumidamente, né? Gente, incrível, a gente precisa realmente encerrar. Mas eu queria agradecer muito a todas e todos vocês por se disporem a estar aqui conversando com a gente e dizer que eu, em nome de toda a equipe do festival, estamos muito felizes de poder contar com o filme na programação. E para quem está nos assistindo, né, assistindo a conversa, confira, dê uma olhada, assista Canto dos Ossos na Mostra Olhares Brasil. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau.